Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Queridos irmãos, Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Na aula anterior, nós tratamos do modo como no direito brasileiro os crimes e as penas são previstos. Eu lhes havia dito que no Brasil não há crime que não esteja previsto em lei ordinária federal, ou seja, lei aprovada por maioria simples dos deputados e senadores que integram, portanto, o nosso Congresso Nacional. Hoje, cabe a mim explicar a todos quais são as fontes de revelação do direito islâmico em geral e do direito penal islâmico em particular. Basicamente, a jurisprudência islâmica, seja para regular atos de devoção na relação entre o muçulmano e Deus, seja para regular a relação dos muçulmanos entre si e, portanto, para regular o direito islâmico propriamente dito, basicamente as duas fontes são o Corão e os hadiths, ou os ahadith, como é o plural em árabe, ou, de maneira aportuguesada, os hadices. Essa palavra consta dos dicionários da língua portuguesa. Bem, o que são os hadiths? Os hadiths são registros escritos, compilados, e esses registros indicam ditos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ações do profeta, aprovações tácitas que ele fez a respeito de condutas alheias, ou mesmo características físicas, mentais e psicoemocionais do profeta Muhammad. Esses hadiths, esses registros, no começo não eram orais, passaram a tornar-se escritos, e esses hadiths têm força variável entre si. Alguns têm maior força, outros menor força. E essa força varia em função, basicamente, da maior ou menor fidedignidade, rigidez, confiabilidade das cadeias de transmissão desses hadiths, porque esses hadiths foram sendo passados de geração em geração, e nas primeiras gerações, como não poderia deixar de ser, eles integravam uma tradição oral e depois foram sendo escritos. É óbvio que existem diversas escolas de hadiths, né? E essas escolas diferem entre si em função dos critérios que cada uma delas adota para aferir a maior ou menor confiabilidade dessas cadeias de transmissão. Nós não teremos tempo aqui de estudar isso. As duas, dentro do mundo sunita, existem 6 grandes e importantes e referendadas compilações de hadiths. Basicamente, as duas principais são as do Imam al-Bukhari e as do seu discípulo, o Imam Muslim. Muito bem. A partir do Corão e dos hadiths, o sábio da jurisprudência islâmica vai detectar as regras que vão integrar a lei penal islâmica e a lei islâmica de uma maneira geral, ou terão de derivar regras que num primeiro momento aparecem só implícitas. Muitas vezes, condutas criminosas estão previstas nessas fontes de maneira ambígua ou lacunosa. E muitas vezes a ambiguidade e a lacunosidade são características das sanções previstas
contra essas condutas. Então, os sábios do Islã precisam fechar o sistema para que essas condutas criminosas e para que as respectivas sanções sejam melhor determinadas. E aí também as escolas se diferenciam entre si. Basicamente nós temos 4 correntes, existem outras, mas as 4 principais correntes da jurisprudência islâmica, as 4 principais madhhaba, são a jurisprudência de Hanafi, a Hanafita, a jurisprudência do Imam Malik, ou jurisprudência malikita, a jurisprudência do Imam Shafi, que é o fundador da jurisprudência islâmica, ou a corrente ou escola Shafita, e a jurisprudência ou escola do Imam Hanbal, ou Hanbalita. Na próxima aula, então, nós veremos como a lei penal islâmica, na sua concepção clássico-teórica, é na prática positivada, adotada, implementada hoje por cada um dos países de maioria muçulmana. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, saudações a todos.